dia! Vamos ver se agora dá certo da minha irmãzinha entrar. Vamos ver. Hoje a gente vai falar do capítulo 5 e 6 do livro Mulheres que Amam Demais, de Robin Nowart. Hoje nós vamos falar mais de casos, como eu tava falando, né? Ó, lá. Ih, mano, não tô vendo você. Vambora, então. Ai, Não, gente, eu tô te não sei o vendo. que acontece. É, mas eu não tô. Não sei o que Tá. acontece, gente. Você pôs filtro? Não, nadinha. Ah, então Nenhumzinho. vamos ver se às vezes com o tempo vai. Enfim, bora. É, cadê você? Você ficou preta também. Ah, voltou. Então vamos. Bom, hoje a gente vai Vamos. falar do capítulo 5 e 6, né, do livro Mulheres que Amam Demais. E hoje Uhum. a gente assim, um capítulo onde traz muitos casos. Então, eu acho, eu e a Luciana, a gente pensou assim, vamos falar mais dos casos, porque a gente já deu uma pincelada boa, né, nas lives passadas sobre toda a questão que envolve esses relacionamentos que essas mulheres que amam demais elas têm e o porquê disso, né? Que é de questões da infância, que as mulheres buscam nesses relacionamentos sobreviver ou resolver traumas e dores que elas vivenciaram ali nos seus relacionamentos com os seus responsáveis, com o pai, com a mãe, e aí ela vai buscar nesse tipo de relacionamento, nesse tipo de dinâmica, resolver. Eu acho interessante a gente falar uma coisa. A criança, quando ela passa por alguma situação traumática, ela, se você reparar, ela vai ficar reproduzindo aquilo nas suas brincadeiras. Então, por exemplo, aqui no livro deu o exemplo de uma criança que vai fazer uma cirurgia no hospital. Então, ela, às vezes, se foi muito traumática aquela situação para ela, nas brincadeiras dela, uma hora ela vai ser o médico, outra hora ela vai ser o paciente, até ela elaborar toda aquela vivência e aí ela para de brincar com aquilo. Outro exemplo, às vezes a criança, a gente precisa ficar contando a história para ela, por exemplo, ela sofreu um acidente ou ela caiu, machucou muito. Ela Peraí, precisa, ela às vezes se foi muito peraí, mano, só traumática um aquela pouquinho. situação para ela, nas brincadeiras dela, uma hora Eu ela acho vai que ser agora o eu vou médico, conseguir te outra hora ver ela aqui, vai ser o peraí. paciente, até. Pronto, agora vamos. E aí, e aí, às vezes, a gente precisa contar a história para ela mais de uma vez, repetidas vezes, e ela vai perguntando, nossa, mas não sei o quê, e estimular ela a contar a história para que ela possa integrar toda aquela situação e elaborar aquela situação de trauma. Esse mesmo raciocínio acontece para as mulheres que amam demais. Do mesmo jeito que a criança faz isso para dar conta de lidar com esse trauma, com essa dor, essas mulheres que amam demais vão fazer isso buscando uma relação que reproduz a dinâmica familiar que ela viveu na infância. E aí ela vai reproduzir isso de uma maneira inconsciente. Então, ela fala, né? Essa frase de que a gente encontra o parceiro igual ao pai ou igual à mãe, será que é verdade? Nem sempre. Às vezes, o que conta é a dinâmica ser reproduzida de Isso. alguma maneira. Às vezes, o parceiro não é igual à mãe ou igual ao pai, mas a dinâmica ali, por exemplo, de salvar, de ter que cuidar, de ter que ser Os padrões, responsável, né? A os dinâmica padrões de. Isso. que ela precisa reproduzir para aliviar e aplacar essa angústia desse trauma e dessa dor que ela vivenciou. Só que isso tudo acontece de maneira inconsciente. Então, o que é tão importante esse estudo que a gente está fazendo? Porque muitas não vão conseguir ler esse livro aqui. Não vão conseguir, porque ele é muito denso, ele vai mexendo, ele é cirúrgico mesmo. Eu ontem mandei uma mensagem para a Lu péssima. Gente, eu achei que eu não era essa mulher que amava demais, mas eu estou enganada, porque eu sou sim, né? Sou uma Somos. codependente. Então, assim, ler esse livro sozinha Gente, pode gato. ser muito. Olha, o Acontece gato nas lives. participando. O gato Pode ser participando. muito difícil.
Então, nessas lives, é uma oportunidade do assunto ficar um pouco mais mastigado, né, Lu? Da gente falar um pouco das nossas experiências, colocar a coisa mais leve, para a pessoa ir tomando consciência de que, nossa, eu faço isso. Então, por isso que a gente achou importante trazer os casos hoje, né, Lu? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Micaele, seja Não, bem-vinda. é isso mesmo, porque eu o meu namorado fez um comentário, né, com a gente, tipo assim, construtivo até, né? Ele falou assim Uhum. que estava parecendo às vezes que estava ficando repetitivo, né, o assunto. E aí a gente foi analisar, e assim, a gente viu que realmente, a gente falou, nossa, obrigada, né, assim, ele realmente, eu agradeci porque ele, foi um gesto de carinho dele, a atenção, né, que ele deu. Só que aí depois, a gente foi, eu e a Andressa falar assim, mana, agora eu entendi por que é repetitivo. Realmente é repetitivo. Mas é porque é um assunto tão profundo, uma coisa que é tão inconsciente, né? Que eu acho que é proposital da autora, né, mano? Igual você falou. É proposital porque ela precisa realmente ficar ali, ó. Cutucando, é. E aí, de Batendo. repente, ela chega com os casos. Aí o negócio pega, né? Aí a gente foi entender que realmente, assim, é repetitivo, gente. Porque a gente precisa tomar consciência, né? Então não é uma coisa que você vai ler uma vez e vai, ah, entendi. Ah, não. Não mesmo. Uhum. É. Então, assim, eu acho que a pincelada que a gente precisava dar era isso, né? E olha só essa frase. Quanto maior a dor na infância, eu coloquei isso nos stories, maior o Uhum. impulso de reencenar e superar essa dor na vida adulta. Então, por exemplo, se Isso. você estiver numa situação muito difícil, num relacionamento muito difícil, às vezes até com violência, e é muito difícil sair daquilo, você pode ficar atenta que você está reproduzindo alguma questão de dor da infância que você está reproduzindo ali. Ela fala todo relacionamento de casal, todo casamento, ou relacionamento afetivo ou de casal, ele não é por acaso. Alguma coisa aconteceu ali, a gente que romantiza demais, mas ele não é por acaso. As dinâmicas de um e de outro se encaixaram ali. Nossa, fechou ali. Então, assim, por exemplo, eu trago as minhas questões, o outro traz, de repente isso se encaixa. O outro tem uma necessidade, uma carência, uma dependência muito exagerada por conta de situações vividas, e eu tenho uma necessidade de cuidado porque eu tive que cuidar da minha mãe depressiva. Encaixa, entende? Só Até porque ela deu uma balança, né? o título do capítulo é Vamos Dançar. É isso, é por isso. Vamos dançar? Vamos. Vamos para os casos maravilhosos, dilacerantes. Meu Deus do céu! Vamos. Ô, mana, aqui no início do capítulo, antes dela entrar nos casos, tem uma parte que ela fala assim, ó. Que sinais se acendem entre uma mulher que precisa ser necessária e um homem que busca, um homem em busca de alguém que assuma responsabilidades por ele. Ou entre uma mulher extremamente abnegada e um homem extremamente egoísta. Ó, vai ligando as coisas, né? Entre uma mulher que se define como vítima e um homem com identidade cuja identidade se baseia no poder e na agressão. Ou seja, a vítima e o agressor, a abnegada e o egoísta, né? A necessária e, digamos, o carente, né? Ou uma mulher que precisa controlar um homem que é inadequado. Então, ou seja, gente, é um quebra-cabeça mesmo, né? Um encaixa exatamente, perfeitamente no outro. É uma dança, pensa uma dança de valsa lá. Eu acho que é a valsa que precisa ser perfeita. Exatamente, os passinhos, né? Vai dando Precisa certinho. encaixar, né? O casal precisa estar ali. É isso que acontece. Bom, primeiro Vamos caso. para os casos. Chloe, estudante universitária de 23 anos, filha de um pai violento. A gente lê?
Acho que podemos ir lendo algumas. É extenso, né, o caso dela, esse primeiro caso aqui. Mas eu acho que dá para ler, mano. Ah, essa Mary Jane aqui, ó. Ah, vamos ler, vamos, vai. Você quer que eu Vamos, vou a lendo gente, e a você gente vai vai parando? comentando. Pode ir. Tá bom. Então eu vou ler o caso da Chloe. Estudante universitária de 23 anos, filha de um pai violento. Cresci em uma família realmente louca. Sei disso agora, mas quando era nova, nunca pensei tal coisa. Esperando apenas que ninguém nunca descobrisse como meu pai batia na minha mãe. Ele batia em todos nós. Acho que, de certo modo, nos convenceu de que merecíamos apanhar. Mas eu sabia que minha mãe não merecia. Sempre desejava que ele batesse em mim, em vez de bater nela. Sabia que eu podia suportá-lo, mas não estava tão certa de que ela podia. Todos nós queríamos que a nossa mãe o deixasse, mas ela não o fazia. Recebia muito pouco amor. Sempre quis lhe dar um amor suficiente para fortalecê-la de modo a poder cair fora. Mas ela nunca fez isso. Morreu de câncer 5 anos atrás. Não fui para casa ou falei com meu pai desde o funeral. Sinto que foi ele que realmente a matou, não o câncer. Minha avó paterna deixou para cada neto um fundo de fideicomisso. Acho que é um tipo de herança, pensão, não sei. E foi assim que pude ir para a universidade, onde conheci Roy. Quer comentar até aqui, mano? Ou não? Não, é isso. Tá. Frequentamos a aula de artes durante todo um semestre, sem nunca falar um com o outro. Quando o segundo semestre começou, vários de nós estávamos novamente juntos em uma outra sala. E no primeiro dia entramos em uma grande discussão sobre relacionamentos entre homens e mulheres. Bem, esse rapaz começou a dizer que as mulheres americanas estavam totalmente estragadas. Queriam fazer tudo à sua própria maneira e apenas usavam os homens. Destilou veneno ao dizer tudo isso e pensei, ele realmente foi magoado. Coitado. Perguntei-lhe, você realmente acha que isso é verdade? E comecei a tentar provar-lhe que as mulheres não eram todas assim. Que eu não era assim. Veja em que posição me coloquei. Mais tarde, em nosso relacionamento, nunca pude fazer nenhuma exigência ou cuidar de mim mesma, de alguma maneira, ou provaria que ele estava certo, em sua misoginia. Minha preocupação daquela manhã deu certo. Ele também foi fisgado. Disse, eu voltarei. Não ia ficar nessa aula, mas quero conversar mais com você. Lembro-me de que naquele momento senti uma grande agitação, porque estava fazendo uma diferença para ele. Em menos de 2 meses estávamos morando juntos. Em 4 eu estava pagando o aluguel e quase todas as contas, além de o supermercado. Mas continuei a tentar, por mais 2 anos, provar-lhe o quanto eu era boa, que não machucaria, como já fora machucado. Eu me machuquei um bocado nesse processo. No início, emocional, e depois também fisicamente. Ninguém podia ter tanta raiva das mulheres como ele tinha e não querer machucar uma delas. É claro que eu estava certa de que aquilo também era culpa minha. Foi um milagre eu ter caído fora. Conheci uma ex-namorada dele que me perguntou logo de cara, ele já bateu em você? Respondi, bem, não exatamente. É óbvio que eu o estava protegendo. E também não queria parecer uma idiota. Mas percebi que ela sabia. Porque também já passara por aqui. No começo entrei em pânico. Aquele era o mesmo sentimento que eu tinha quando criança. Não querer que ninguém visse por trás da fechadura. Tudo em mim queria mentir, agir como se fosse muita ousadia dela me fazer aquela pergunta.
Mas ela olhou para mim com tanta compreensão que não fez sentido continuar a fugir. Conversamos por um longo tempo, ela me falou sobre um grupo de terapia do qual participava, em que todas as mulheres eram iguais no sentido de serem atraídas para relacionamentos doentios, e tentavam aprender a não fazer isso consigo mesmas. Deu-me o número de seu telefone e após mais 2 meses de inferno, eu telefonei. Ela me levou para o grupo e acho que provavelmente isso salvou minha vida. Aquelas mulheres eram exatamente como eu. Tinham aprendido a suportar quantidades incríveis de dor, geralmente desde a infância. Aí, mano, acho que a gente já pode entrar para... Não, aqui, olha, de qualquer maneira, demorei mais alguns meses para deixá-lo. Ela ainda continuou depois de tudo isso. E mesmo com o apoio do grupo, isso foi muito difícil. Eu tinha essa incrível necessidade de lhe provar que ele era digno de amor. Achava que se apenas o amasse o suficiente, ele mudaria. Graças a Deus superei isso. Ou estaria lá de novo. Aí vem a conclusão. Hã? Que angústia. A conclusão dela, né? A atração de Chloe por Roy. Isso aqui é a autora, né? A autora agora vai falar sobre essa atração, né? Quando Chloe, a estudante de artes, conheceu Roy, o misógino, foi como se ela encontrasse a síntese da sua mãe e seu pai. Uma pessoa só, olha só. Roy era raivoso e odiava as mulheres. Conquistar o amor dele era conquistar o do seu pai, que também era raivoso e destrutivo. Mudá-lo por meio de seu amor era mudar e salvar sua mãe. Chloe via Roy como uma vítima de sentimentos doentios e queria amá-lo para que ele ficasse bem. Além disso, como toda mulher que ama demais, queria vencer sua luta com ele e as pessoas importantes que ele simbolizava, sua mãe e seu pai. Foi isso que tornou tão difícil sair desse relacionamento destrutivo e insatisfatório. Cara, aqui a gente tem até que respirar assim, um pouco, porque... né, mana? Deixa eu respirar. E olha que eu já li isso aqui, ó. Esses casos aqui, eu já li isso aqui umas 3, 4 vezes. E toda vez que eu leio, é a mesma sensação, né? Uma angústia, né? Porque é igual a gente falou, né? Uma coisa é a gente falar da teoria, do porquê, não sei o que, outra coisa é a gente ler casos reais. São casos reais, de mulheres reais, que vivenciaram esse tipo de coisa. E são mulheres que não contam o que vivem, assim, fácil, sem uma... Por exemplo, ela foi lá e encontrou um grupo de terapia através da ex-namorada dele. Muitas mulheres, mas muitas mesmo, não sabem nem que precisa de ajuda. Porque elas estão tão empenhadas em ajudar o outro e mudar o outro através do seu amor, né? Para ver se compensa, para ver se resolve alguma coisa, aquela dinâmica familiar, as necessidades emocionais não supridas da infância, elas estão tão fascinadas com essa possibilidade que elas não entendem e não enxergam que elas precisam de ajuda, que aquilo tá doentio. Se você chegar para uma mulher que ama demais e falar assim, deixa eu te falar, por que você tá com esse cara? Ela vai defender ele. Não, mas deixa eu te falar. E vai te odiar, né? Vai cortar a amizade. Acabou. Aquela pessoa, olha, não vou conversar muito. E inclusive, sabe o que ela pode fazer? Contar pro parceiro. Sabe o que a fulaninha falou? Por quê? Porque ela quer atrair esse olhar, ela quer colocar ele lá em cima. Então, às vezes, ela vai contar, inclusive, pra ele, que falaram mal dele. E aí os dois vão ficar conversando ali, e ele falando, tá vendo? O tanto que essas pessoas querem mal, que não sei o quê. Gente, o buraco é muito embaixo, assim, é muito difícil. Gente, e assim, mana, por experiência própria, é isso que você tá falando, é muito sério, porque a tendência dele também é te afastar de todo mundo, né? De todo mundo. Todas, de amizades, até de família. Porque para você não abrir os olhos, né? Para você não enxergar, sabe? Uhum. Nossa. Porque é muito difícil. Eu falo, isso que eu estou dizendo aqui, eu não estou falando de estudo, estou falando de experiência, de viver. Sabe? Que é igual você falou, que aqui a gente também vai tratar das nossas experiências. Sabe?
E assim, a gente vai se deixando levar. A gente vai se deixando, vai se afastando de tudo, vai se afastando de todo mundo, vai deixando de fazer as coisas que gosta, para evitar conflito, né? Para evitar brigar, para evitar que ele É fique tudo por ele, né? nervoso, para evitar que ele fique bravo com você, sabe? E aí você vai percebendo como tudo isso se trata, às vezes, de que, ai, meu pai vai ficar bravo. Você está olhando muito mais para o pai, sabe? Hoje eu tenho essa consciência. Mas a gente faz isso, a gente vai deixando a nossa vida de lado, vai deixando as coisas que a gente gosta, vai deixando tudo. Você vai entrando assim não sei explicar, você põe uma venda no seu olho. Você não enxerga, mano. Uhum. Realmente você não enxerga. É exatamente isso que você está falando. Por isso que quem assistir essa live, se conhece alguém, manda. Né? Porque às vezes a gente falando de forma leve, como a gente tem falado, né? Falando que a gente também já viveu, que a gente vive, isso vai trazendo mais humanidade, sabe? E identificação para elas, né? Porque igual eu falei para a Lulu, vamos falar dos casos para a gente gerar esse tipo de identificação, como a gente sentiu. Porque foi só com os casos que eu pude olhar e falar, eu já fiz isso. Porque sem os casos eu tinha falado, eu não. Tô fazendo isso aqui para ajudar os outros. Não. Lê do engano, colega. Quando eu comecei a ler os casos, eu fui me identificando. Então, E assim, não é por acaso que o assunto atraiu a gente, né? Lógico que não. Não existem coincidências, né? Desse tipo de coisa, assim. Enfim, Exatamente. vamos pro próximo? Vamos pro próximo? Você quer ler esse ou Posso quer que eu ler? leia? Quero ler, deixa eu ler. Então, leia. Mary Jane. Casada durante 30 anos com workaholic. Workaholic é pessoas viciadas em trabalho. Nós nos conhecemos em uma festa de Natal. Eu estava lá com o irmão mais novo dele, que tinha a minha idade e realmente gostava de mim. De qualquer maneira, lá estava Peter. Ele fumava um cachimbo e usava uma jaqueta de tweed, eu não sei o que é isso, com emblemas nos ombros e parecia um membro de Ivy League. Ivy League, mano, é uma sigla de 8 universidades dos Estados Unidos, de alto padrão. Aí eles tipo, colocaram essa sigla para resumir essas universidades, sabe? Aí, geralmente, são pessoas que se vestem muito bem, muito impecavelmente. Então, assim, a hora que ela olhou ele assim, ela viu aquele galã de cinema, né? Mais ou menos isso. Entendi. Fiquei muito impressionada, mas também havia um ar de melancolia nele que me atraiu. Olha isso aqui. Gente, eu acho importante isso daqui. O ar de melancolia, de carência, de moço que sofreu, de moço sofrido. Isso atrai as mulheres que amam demais, porque elas querem salvar e provar para eles que elas vão dar conta, que elas vão dar conta de ser mãe. Isso. Elas querem consertar. E elas querem ser mãe, né? Sem perceber, elas querem salvar, que ela, não, peraí, vem cá, deixa eu cuidar de você. Então, olha só, tive certeza de que em algum momento ele fora, olha isso daqui. Tive certeza de que em algum momento ele fora profundamente magoado e quis conhecê-lo, saber e entender o que tinha acontecido para ele ter aquele ar, né? Tão depressivo, né? Enfim. Estava certa de que ele era inatingível, mas achei que, se fosse especialmente compassiva, talvez conseguisse mantê-lo conversando comigo. Foi estranho, porque realmente conversamos muito naquela primeira noite, mas em momento algum ele me encarou. Ficou sempre de lado, parecendo preocupado com outra coisa. E continuei tentando obter sua total atenção. Outro parêntese. Se fosse uma mulher, por exemplo, que não tivesse dores na infância, não tivesse grandes questões, esse tipo de homem não iria chamar sua atenção. Por quê? Porque ela aprendeu num lar afetuoso, num lar onde tinha compreensão, onde tinha diálogo, onde as suas necessidades básicas emocionais foram atendidas, ela aprendeu a viver relacionamentos confortáveis. E a se sentir bem com isso. Então, uma pessoa que faz ela se sentir meio
meia de lado, meia deslocada, não vai atrair ela, não vai ser interessante. Um adendo. Então, Não é algo que ela conhece, né? Não é algo não, conhecido para ela. Não é familiar, né, mana? não é Esse tipo familiar. O que é não é familiar, familiar. Exatamente. o que é familiar é esse homem que parece assim, ter conflitos intensos, né? Não ser disponível emocionalmente, e aí é que o brilha os olhos dela. Exatamente. Credo, gente, vocês não têm noção. Eu falando aqui pareço plena, né? Da angústia que dá. Nossa Senhora. O que aconteceu foi que cada palavra que ele me disse se tornou vitalmente importante, que quase preciosa, porque eu estava certa de que ele tinha coisas melhores para fazer. Eu sei que ele tem coisas melhores para fazer, mas ele está aqui me dando atenção, conversando comigo. Isso para ela. Eu tinha sido, olha a autoestima lá no chão, né? Eu tinha sido exatamente assim com meu pai. Enquanto cresci, ele nunca estava lá, literalmente. Éramos muito pobres. Ele e minha mãe trabalhavam na cidade e deixavam os filhos em casa sozinhos durante grande parte do tempo. Até nos fins de semana, meu pai fazia bicos. Eu só o via quando ele estava em casa consertando alguma coisa, geladeira, rádio ou algo do gênero. Lembro-me de que ele sempre estava de costas para mim. Mas eu não me importava, porque era maravilhoso tê-lo em casa. Eu ficava perto. Eu ficava por perto. Essa parte aqui, eu não sei. Às vezes passa batido, né? Assim, a gente lê, mas eu não sei se sou eu, né? Especificamente mexeu comigo. Mas quando ela fala que, olha, ele estava sempre de costas. Ou seja, ele não via ela. Ele não olhava para ela. O pai. E aí, o que essa menina levou para a vida? Esse pai tá sempre indisponível, de costas para ela. Foi conversar com o cara e o cara tava lá, dando ideia para ela, conversando. Ela achou aquilo. Eu deve ser interessante mesmo, porque ela não. Olha, faz todo sentido, né? Olha, meu Deus. Mana do céu, Jesus. É tenso. Gente, ao vivo. Isso é ao vivo, A gente, né, mana? Nós estamos vivendo ao vivo e a cores, viu? A gente não, É isso. né, mana? Dói, Então, bora, vai. dolorido. Eu ficava por perto, olha só, né? Ele tava lá de costas e tal, e eu ficava por perto. E ele fazia muitas perguntas, tentando fazê-lo prestar atenção em mim. Quantas vezes as crianças, né? Papai, mamãe, isso aqui, conversa, e às vezes faz bagunça e se joga no chão e sai. Meu filho ontem fez isso. E sai correndo, e aquela. O que ele quer? O que ele tá pedindo? Me olhe. Me olha. O exercício da constelação que a gente faz muito, né? As frases de solução. O seu olhar me fez falta. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Ela tá contando, ela tá relatando. Gente, essa frase da constelação realmente ela é muito forte. O seu olhar me fez falta. Olha isso aqui, ele estava sempre de costas para ela. O seu olhar me fez falta. Gente, isso é muito forte. Eu tô falando isso aqui, parece que, né, mana? Ó, gente, vou falar, viu? Da agora pra frente vai ser isso. Parar pra tomar uma água, respirar. Bora. Bem, lá estava eu, fazendo a mesma coisa com o Peter. Embora, é claro, eu não percebesse isso na época. Agora me lembro de como tentava ficar na sua linha de visão. E ele olhava para o lado ou para o teto, ou se ocupava em manter seu cachimbo aceso. Eu achei muito maduro, com a sua testa enrugada e seu olhar distante. Fui atraída como que por um imã. Quando vi, já estava lá. Ou seja, ele era igualzinho o pai dela. Igualzinho o pai. Eu tava até caçando assim o olhar da visão,
dele pra ficar meio assim, você me vê, você vai me ver, igual a criancinha dela fazia, só que a criança dela, papai, fazia perguntas, né? Ela buscava, aí como que ela, adulta, fazia? Eu vou ser super atenciosa, eu vou cuidar dessa ferida sua, porque aí você me olha depois. Se eu fizer isso, você me vê? Você me olha? Você me Você, enxerga? você me ama? Ai, ui! Bom, a atração de Mary Jane por Peter, vamos explicar? Tem essa explicação. Os sentimentos de Mary Jane por seu pai não eram de longe tão ambivalentes quanto o de muitas mulheres que amam demais. Ela adorava e admirava o pai e ansiava por sua companhia e atenção. Peter, sendo mais velho e preocupado, representou imediatamente o seu pai esquivo. E obter sua atenção se tornou muito importante porque, como a de seu pai, era muito difícil de obter. Então aquilo era uma missão para ela. Porque é a mesma coisa, ela estava vendo o pai dela, então se tornou uma missão. Nossa, então eu vou ter um... Vocês entendem, assim? Como inconscientemente ela reproduz a vivência da infância para tentar superar aquele trauma e aquela dor? Os homens dispostos a ouvi-la, olha, escuta, presta atenção nisso aqui. Os homens dispostos a ouvi-la, mais presentes emocionalmente e afetuosos, não despertavam nela o profundo desejo de ser amada que tinha em relação ao pai. A preocupação de Peter oferecia um desafio que era familiar para Mary Jane. Ali havia outra chance de conquistar o amor de um homem que a evitava. Então aqui, se ela encontrasse um cara que desse atenção para ela, fosse afetuoso, fosse demais, provavelmente ela ia falar, nossa, esse cara é tão sem graça. Ela assim, não, uma coisa que acontece demais, que eu me identifiquei muito. Provavelmente ela ia virar para ele e ia falar assim, olha, é só amizade, tá? A gente pode ser ótimos amigos. Amizade de, eu fiz isso! Eu também. Tá? É isso. Você tá ela bem? sabe. Ana, você tá bem? Hã? Eu não tô bem, não. É difícil, é difícil. É isso. Gente, é muito forte isso aqui, gente. É muito forte. Se Por você isso que parar sabe, realmente para olhar, né, mana? Porque, assim, é igual eu falei. Quando você se dispõe mesmo a ver, né? Porque se você parte do princípio que, só vou ler a história, né? Só ler a história dela, você coloca você fora, né? Você tá só lendo a história. É uma coisa. Quando você começa a ler a história e identificar aquilo na sua vida, em tudo que você já fez até hoje, em questões de relacionamento, gente, pega muito, né? pega. É muito E eu achei muito interessante isso, Sim. essa coisa assim, eu só fico com essa coisa, eu só me atraio, só vou ser atraída por esses caras porque é uma experiência familiar, gente. Então, vocês que estão aqui com a gente, escutando, se vocês vivem relacionamentos difíceis, ruins, onde você se sente péssima, onde você vive violência, onde ele é terrível, mas você não consegue sair, você não consegue desprender daquilo ali, você não consegue terminar. Às vezes você termina, ele vai atrás, você fica com dó e volta. Por favor, presta atenção. vezes. Eu fiz isso 5 vezes, gente, tá? Eu fiz Se 5. você faz, se De você faz sair isso, e por voltar. favor, Sair e voltar. Sair e voltar. 5 vezes. volta sua atenção para sua infância urgentemente. Você está reproduzindo situações que você viveu na sua infância. E você não vai conseguir aplacar a sua angústia com ele. Não vai. Não é ali que você vai encontrar a cura para você, para aplacar esse desespero que você tenta disfarçar, que você tenta encobrir,
sabe? Através desse relacionamento difícil, porque a gente mantém atenta e presa ali nas necessidades dele. Ah, não, mas é porque ele sofreu muito na infância dele, eu vou cuidar dele. Se eu for um pouquinho amorosa, um pouquinho compassiva e ter um pouquinho de paciência, vai dar certo. E aí aqueles que são afetuosos, que são aqui, assim, aquele cara perfeito. Você olha assim e fala, meu, que cara perfeito. Olha, a gente só vai ser amigo. Tá? A gente é só amizade. E aquilo você não sente nada, sabe, mesmo. Por quê? Por quê? Porque você está reproduzindo situações da sua infância. Dores da sua infância que você precisa olhar. Faz sentido? É. Todo sentido. Credo. Todo sentido. E assim, é aquilo que a gente falou, que a gente vai repetir isso o livro todo. Porque a gente mesmo repetindo e falando, a gente mesmo precisa tomar consciência. Entendeu? Então, não é uma coisa que você lê, né? Entendi, não. Entendeu? Não. Nós vamos falar o livro todo. Entendeu? Nós vamos repetir isso o livro todo. Olhe para as dores da sua infância. Olhe para as dores da sua infância. Mano, próximo caso. Olha, vamos pular uns, porque senão a gente vai. Vamos pegar um mais curto. Tá, deixa eu ver aqui o. Um mais curto. Tá. Vamos para o caso da Eleanor, de 65 anos, criada por uma mãe divorciada, extremamente obsessiva. Você pode ler que enquanto você lê, eu vou olhar a Lorena, ver se ela acordou, tá? Enquanto você lê o caso. Vai. Minha mãe não conseguia se dar bem com nenhum homem. Divorciou-se 2 vezes em um tempo em que ninguém se divorciava, nenhuma. Eu tinha uma irmã 10 anos mais velha, e minha mãe me disse mais de uma vez que sua irmã era a garotinha do seu pai. Por isso, decidi ter uma para mim. Nossa. Era exatamente isso que eu significava para ela. Alguém que lhe pertencia e era uma extensão dela mesma. Minha mãe não acreditava que éramos pessoas distintas. Depois do divórcio, senti muita falta do meu pai. Minha mãe não o deixava se aproximar de mim. E ele não tinha vontade de enfrentá-la. Ninguém tinha. Sempre me senti uma prisioneira e, ao mesmo tempo, responsável por sua felicidade. Foi muito difícil para mim deixá-la, embora eu me sentisse sufocada. Fui para a faculdade de administração em uma cidade distante, onde me hospedei com parentes nossos. Minha mãe ficou tão zangada que nunca mais falou com eles. Após terminar a faculdade, trabalhava como secretária no departamento de polícia de uma cidade grande. Um dia, um belo policial uniformizado se aproximou e me perguntou onde ficava o bebedouro. Eu disse a ele. Depois me perguntou se havia copos. Emprestei-lhe minha xícara de café. Ele precisava tomar algumas aspirinas. Ainda posso vê-lo atirando sua cabeça para trás para engolir aqueles comprimidos. Então ele disse: "Uau, eu realmente exagerei na noite passada." Naquele momento eu disse para mim mesma: "Ah, que coisa triste. Ele anda bebendo demais, provavelmente porque está solitário." Era justamente o que eu queria. Alguém para cuidar, alguém que precisasse de mim. Pensei, certamente eu gostaria de fazê-lo feliz, de tentar fazê-lo feliz. Nós nos casamos 2 meses depois. E elas são rápidas. Todos os casos, elas casam rápido, né? Nos casos desse livro. Sim, exatamente. É muito rápido, geralmente. E passei os próximos 4 anos tentando fazer isso. Preparava refeições maravilhosas, tentando mantê-lo em casa, mas ele saía para beber e só voltava tarde da noite. Então nós brigávamos e eu chorava. Na próxima vez em que ele voltava tarde, eu me culpava por ter me aborrecido na vez anterior e dizia para mim mesma: não admira que ele não volte para casa. As coisas ficaram cada vez piores até que finalmente eu o deixei. Tudo isso aconteceu há 35 anos e só no ano passado percebi que ele era alcoólatra. Sempre pensei que a culpa era toda minha.
que simplesmente não conseguiria fazê-lo feliz. A atração de Leonor pelo marido. Sua mãe, que odeia os homens, lhe ensinou que eles são desprezíveis. Por outro lado, você amava seu pai perdido e achava os homens atraentes. Provavelmente, crescerá temendo ser abandonada pelo homem que ama. Por isso, pode tentar encontrar um homem que precise de sua ajuda e compreensão, para ter o controle sobre o relacionamento. Ah, o tal do controle. Foi o que Eleanor fez quando se viu atraída pelo belo policial. Embora essa fórmula vise evitar mágoa e abandono, garantindo a dependência do seu homem de você, o problema com ela é que requer um homem problemático. Em outras palavras, um homem já prestes a se encaixar na categoria de homens desprezíveis. Eleanor queria assegurar que seu homem não a abandonaria, como seu pai fez e sua mãe dizia que qualquer homem faria. A carência de seu marido parecia oferecer essa garantia, mas a natureza do problema dele a tornava mais propenso a abandoná-la. O tornava mais propenso a abandonar. Isso. Portanto, a situação que deveria assegurar a Eleanor que não seria abandonada, portanto, a situação que deveria assegurar a Eleanor que não seria abandonada praticamente garantia que seria. Todas as noites que ele não voltava para casa, provavam que sua mãe estava certa em relação aos homens e, finalmente, Eleanor, como sua mãe, se divorciou de um homem desprezível. Ai, gente. Deu por hoje? Deu por hoje. Aqui é uma situação, é essa coisa, né? Ah, eu quero fazer diferente da minha mãe. Primeiro, ela desenvolveu ali numa relação simbiótica com essa mãe, onde não existia, para essa mãe, não existia separados, né? Eu sou eu e minha filha é minha filha, ou seja, ela pode decidir por ela pode ter a vida dela, e eu aqui, eu tô bem com as minhas questões emocionais, com as minhas carências, já resolvi isso, eu não vou projetar isso na minha filha. Não, ali a mãe projetou nela um desejo dela, né? E aí a filha era simplesmente a extensão dessa mãe. Então ali já começou difícil, né? Para ela sair desse embolo com a mãe, foi muito difícil. Aí tá, ela conseguiu ir para a universidade. O que aconteceu? Ela conheceu esse policial, né? Esse policial que, de maneira inconsciente, reproduzia toda uma dinâmica familiar com essa mãe e fazia ela reviver essa questão dessa ausência desse pai, dessa indisponibilidade do pai e tudo. Ou seja, o que acontece? Quando a gente não olha para essas questões, a gente vai em busca de reproduzir elas. A gente acha, saí de casa, me livrei. Resolvi, consegui. Então, tem uma outra... É importante, né? Ela conseguiu sair. Isso é muito importante. Mas se ela não olhar para as próprias carências, ela vai fazer o que ela fez. Ela vai reproduzir e no final ela vai terminar. Olha só, ela terminou exatamente como a mãe terminou. E provando, né? O que a mãe sempre falou para ela, que homens são desprezíveis. Ela se relacionou com um homem que no final ia fazer a coisa que ela mais tinha medo. Que ela mais tentava ali controlar, ser necessária, se cuidar, né? Fazer de tudo para ser uma boa moça, para que no final ele não abandonasse. Mas o que acontece? Ela se relaciona com homens que têm essa tendência. Que eles não ficam presentes emocionalmente. Exatamente. E quanto mais ela faz esse processo de querer cuidar, de querer estar ali, ela vai sufocando ele de uma tal forma, ela vai... que ele quer fugir. E outra coisa que acontece. Vamos supor, isso aqui vai falar no capítulo 6, que a gente vai falar semana que vem. Não vai dar para falar hoje, né? Que aí vai mostrar a questão dos homens. Como que os homens vivenciam isso? Vai ser bem interessante. Porque que eles também se sentem atraídos, né, mano? O próximo capítulo vai explicar porque a parte que eles também se sentem atraídos por esse tipo de mulher. Qual que é a dinâmica deles, né? Isso. E o que acontece? Vamos supor que esse homem mude.
que esse homem se torne isso que essa... Porque a mulher que ama demais, né, aqui que ela fala, essas mulheres idealizam um casamento, idealizam uma relação, idealizam um homem perfeito. Só que nenhum homem vai se comparar a essa idealização que ela faz. A dor dela é tamanha que ela vive no mundo da fantasia para tentar aplacar essa dor. Então ela imagina quando esse homem curar, quando esse homem não ser mais alcoólatra, quando esse homem parar de usar droga, quando esse homem parar de me bater, quando esse homem for assim assado, a nossa relação vai ser maravilhosa, porque ele não sabe, mas ele tem um potencial gigantesco. E eu peguei a missão de fazer com que ele descubra que ele é uma pessoa fantástica. A missão é minha. E eu agarrei ela. O controle, O que né, acontece? E aí eu tenho um mínimo controle ali da situação, né? Tudo para aplacar o quê? Uma angústia, né? De uma impotência gigantesca. O que acontece? Esse homem, vamos supor, ele era, igual no caso que a gente vai ler mais pra frente, ele era uma pessoa que roubava, vamos supor, vivia preso. Aí vamos supor, esse cara consegue sair dessa vida. Igual ela sempre lutou com ele ali, parecia que ela queria, né? Ele sai da vida disso, e ele começa a melhorar, e ele começa a prosperar, né? E ele começa a ser um cara legal. O que essa mulher faz? Divorcia. Perde a referência. Perde a graça. Acabou. Não é mais. Algumas, ela não sabe lidar com isso. É isso. Algumas traem ele com um cara ruim lá, sabe? Tipo assim, tá aí no relacionamento e ele ficou aquilo que, sabe, ele queria, né? Que ela queria. Só que o que ela queria não existe. Ela idealiza algo que não existe. E aí, quando esse cara, ele é top, e ele melhora, e ele consegue estar ali presente, e ele consegue assumir ela não suporta vivenciar essa intimidade. Ela não suporta vivenciar essa tranquilidade desse relacionamento. E o que ela faz? Ela vai dar um jeito de boicotar essa relação e sair dela. Porque ela não suporta viver algo que não é familiar. Porque o que é familiar para ela é dor, sofrimento, labuta, luta, sabe? De tentar fazer com que esse homem fique, de tentar fazer com que esse homem me enxergue, tentar fazer com que ele me dê valor, de que ele realmente descubra que ele pode muito. E de repente, quando ele consegue, nossa, olha, você me ajudou mesmo, eu despertei, perdeu a graça. É por isso que olhar é importante, né? Que a terapia é importante, você olhar é importante, porque aí você vai entender que você não percebe. e é você. Aí você vai conseguir ir olhando. Gente, não é, né, mano, assim, do dia pra noite, não, né? É muito difícil esse processo. Mas eu penso que continuar também inconsciente, cega, também é difícil, gente. Você vai, né? Você vai levar essa vida que para sempre? Porque isso vai se manifestar de várias maneiras. De várias maneiras. Sim. Às vezes, uma mulher que é muito heroína, eu me encaixo nessa. Quando lê esse título aqui, ó, Mulheres que Amam Demais, olha e fala assim, eu não. Tô nem aí. Se ele quiser ficar, fica. Se não quiser, não fica. Não tô nem aí. Eu era assim, gente. Eu era assim. Meu filho, você levanta as mãos pro céu que você tá comigo. Mas, isso vai demorar. Como é que eu vou explicar? Essa codependência que mulheres... Ai, essas mulheres que amam demais, elas... A codependência. A codependência se manifesta de várias maneiras, de várias nuances, sabe? Tem várias formas de manifestar isso. Então, por um lado... Aqui... A Rayane comentou aqui, nós, viu, Rayane? Às vezes eu manifesto toda raivosa aqui, toda independente, toda tal. Só que por dentro de mim tem uma carência absurda. Que eu vou tentar compensar ela de alguma maneira. De alguma forma. Mesmo sendo toda, sabe, independente. De alguma maneira eu vou me relacionar, eu vou ficar em relacionamentos difíceis com homens indisponíveis, com homens ali que não me dá muita trégua ali, muita atenção. E eu brigo, discuto. A gente tava no lanche esse final de semana e a mulher falou tanto na cabeça do homem que o homem não comeu a pizza que ele pediu. E eu olhei para aquela mulher falando, eu me vi nela.
Eu falei, eu fazia exatamente isso. Nossa, mas ela encheu tanto o saco dele. Mas ela falou tanto, mas ela falou tanto, mas ela falou. Eu era desse jeito. Existem as passivas, mas existem as loucas. Entendeu? As loucas aqui, ó. Entendeu? Que brigam e falam. Ah, porque você fez isso? Porque você? Porque eu tô cansada? Porque não sei o quê? Porque eu faço isso? Porque você não enxerga? Porque você não dá valor? Porque não sei o quê? Você tá achando o quê? E briga. O que essa mulher tá querendo? Às vezes a mesma coisa. Me olha, fica. Eu vou te mudar, eu vou fazer você enxergar. Você tá errado. Eu vou fazer você enxergar que eu sou uma pessoa que você. Nossa, você precisa, assim, dar muito valor, porque eu sou muito boa. E aí, Ô, por eu ser mana, muito boa, você precisa me amar. Você precisa ficar aqui, você precisa mudar, você precisa acordar. Tem essas é, variantes, né? eu falo que uma das primeiras, aproveitando essa deixa sua aí da mulher falar, né? Falar. Uma das primeiras coisas que eu fui, posso dizer mudando, né? Mas eu acho que essa mudança, ela é automática, assim, não é uma coisa que você é forçado. Ela vai acontecendo. Quando você percebe, você já está desse jeito. Você já está agindo diferente. E eu acho que essa coisa do silenciar, para mim, foi uma das Aham. coisas que mais fez sentido, foi uma das coisas que eu mais, assim, aprendi, sabe? Só que não é o silenciar punitivo, gente. Porque existe aquele agressivo passivo, né? Você sabe, né, mano? Que é o que Uhum. te pune com silêncio, né? Não conversa, entendeu? Para fazer você se sentir culpado, né? Uhum. Na relação. Não é isso. É aquele silêncio de você olha nos olhos da pessoa, se você ouve realmente o que ela está dizendo, ou não ouve, porque tem determinadas situações que você conversa só com o olhar, você olha ali, a pessoa já entendeu, sabe? E eu acho que essa coisa do falar, isso é muito. Eu acho que é uma das formas de violência, né? Não só com o outro, mas com a gente também. Então, eu acho que aprender a fazer esse silêncio e olhar e pensar assim, não, gente, isso é algo meu. Isso eu tô sentindo, isso é meu. Isso não tem a ver com ele. Não fazer suposições, igual eu falei numa outra live nossa, que a gente supõe que a pessoa está pensando, a gente supõe que a pessoa está sentindo, Mas o que né? você quis dizer com isso? Você tá querendo dizer É isso? isso. Só que assim, se a pessoa não falou, não verbalizou, não, sabe? Você está supondo, então é seu. Porque na maioria das vezes o que você tá sentindo uma coisa e a realidade é outra. Entendeu? Eu tô falando isso de experiência, gente. Às vezes eu tenho um contexto, né, ali, que não tem nada a ver com o que eu estou sentindo. Aí é hora de você parar e falar assim, não, isso é real? O que eu estou sentindo é real? Faz sentido? Realmente ele fez isso? Realmente faz sentido o que eu estou sentindo? Aí você vai começar a olhar, você vai ver que é seu. Isso vem das dores da infância. Vem de questões da infância, igual a gente vai falar disso o livro todo. Então, essas questões, elas vão vindo. E à medida que você vai começando a olhar para você, você vai começando a perceber os momentos que aquilo vem. E entender que aquilo é seu. Que não é da Ah, não, relação do peraí. aqui e agora, né? Separa o que você está sentindo da relação. E aí você vem e cuida do que você está sentindo. Sem levar isso para a sua relação. Porque o outro não sabe. O outro não tem noção do que você está sentindo. Né? É claro que se isso for algo, é o que a gente está falando, né? Que é algo seu, né? Que você identifica que aquilo não tem nada a ver com o outro. Porque é claro e é legítimo também que alguns comportamentos precisam ser pontuados, né, mano? Tipo, A o outro questão é teve um assim. comportamento.
teve um comportamento que você não gostou, falou algo que você não gostou, que você se sentiu mal com aquilo, aí sim é hora de você pontuar e falar, né? Mas é aprender isso, gente, é ir, né, equilibrando para entender o que é seu e o que é da relação. Uhum. Porque o que a gente precisa fazer é tomar consciência das nossas dores, né? Da nossa fome de amor. Eu acho que o principal é isso. Quais são as minhas fomes de amor e como que a minha fome de amor se manifesta? Eu consigo virar para o meu parceiro, por exemplo, e falar: hoje eu estou precisando de você? Hoje, demonstrar para o meu parceiro a minha vulnerabilidade, mostrar para ele que sim, eu preciso dele. E eu preciso ser cuidada. Eu preciso me sentir amada. Mas primeiro eu preciso identificar essa minha necessidade, porque a gente nega ela. Porque a gente não foi Principalmente atendido. nos dias de hoje, né? Com toda essa demanda, demanda de mulher independente, de feminismo, nada contra, gente. Eu acho que realmente a mulher precisou ocupar um espaço, né? A gente precisa. Só que a gente foi para um lado masculino, né? Assim, A gente saiu de um extremo e foi para o outro. Então a gente precisa identificar, né, a fome de amor, que esse comportamento aí, ele tampa, né, mano? Ele tampa, ele mascara. Então, primeiro eu necessito ser amada e eu identifico essa necessidade e passo a manifestar essa necessidade de forma saudável. Porque quando eu não manifesto ela, eu manifesto de algum jeito. Então, por exemplo, eu percebi que o meu esposo tá meio assim comigo, que ele tá estranho, que não sei o quê. O que que eu faço? Ao invés de eu chegar nele e falar: deixa eu te falar, tô sentindo sua falta, eu tô sentindo distante. Eu tô precisando de você, você tá me fazendo falta. Ao invés de a gente fazer isso, o que que a gente faz? Ou eu vou querer agradar ele mais e me culpar. Ou você vai cobrar. Ou eu vou encher o saco dele. Você deve estar me traindo, né? Só pode ser, isso é outra, né? Isso é outra. Ah, você só trabalha. Por quê? Porque você não quer ficar aqui, né, com a gente. Ah, porque você tá diferente. Porque você é isso, porque aqui, porque eu faço tudo aqui dentro. Eu falta adivinhar o que você precisa. Você tá me tratando desse jeito? Ó, eu tô manifestando a minha fome de amor dessas duas maneiras. Mais passiva, mais donzela e mais heroína, raivosa. São assertivas? Não. O que é assertivo? Eu me conectar com essa fome. E entender que não é responsabilidade do outro adivinhar. De que esse outro não é meu pai e minha mãe, porque a gente projeta de maneira inconsciente. De que essa dor, né, essa dor dilacerante de pensar que o outro não me ama, isso é a minha criança ali na hora. Às vezes quem se relaciona não é o eu adulto, é a minha criança. E aí, por isso que eu preciso pegar ela no colo. Às vezes a gente precisa pegar a nossa criança no colo. Eu vou cuidar de você. E eu não vou esperar de ninguém fazer isso. Porque o meu pai e minha mãe me deu o que era o que eles davam conta e suficiente, que é a vida, que eu tô aqui, né? E o resto, se eles não deram conta, se, sei lá, o que aconteceu, se me bateram, se não atenderam as minhas necessidades emocionais, tá, tomei consciência, não atendeu, faltou. Então, faltou nesse sentido, né? De que eu preciso olhar para isso, olhar para essas faltas agora, e eu, como adulta, me pegar no colo e cuidar de mim. Para que eu não. Agora eu sou adulta, o que faltou, agora eu me dou. Isso. E não espero do outro. Porque quando eu não tomo consciência, eu continuo esperando que meu pai e minha mãe me dê, e aí eu projeto isso no meu parceiro. Um relacionamento, exatamente. É onde vira essa maçaroca de assunto, de discussão que não acaba. Parece que, ai, Andressa, eu brigo, mas a gente nunca resolve. Parece que vai virando uma mistura de assunto e fica estranho, e a gente só vai alterando. Ou senão eu só vou me sentindo cada vez mais culpada, cada vez mais culpada. Por quê? Eu tô me relacionando no real, no aqui e agora, com essa pessoa real que tá aqui comigo. Não, eu estou me relacionando com um holograma que representa as minhas dores infantis, que representam os meus pais. E eu não vivo aqui, eu vivo lá atrás. Exatamente. Exatamente. A gente perdeu, né, mana? Que a mulher hoje, ela perdeu um pouco isso.
A gente está sendo engolido, assim, por tanta informação, né? A gente está sendo engolido por tanta... a gente foi se perdendo, é o que eu falei, a gente saiu de um extremo, né, onde a mulher era extremamente submissa, e foi para o outro, aonde agora ela é a rainha e a heroína, né, tal, a salvadora da pátria e tudo. E não encontramos ali o ponto de equilíbrio, né, que é o necessário. Admitir que a Ai, gente é vulnerável, que a gente precisa ser amada sim, que a gente quer ser amada sim, né? que as nossas necessidades são importantes. São Que eu querer importantes. alguma coisa, né? É importante. Porque às vezes essa mulher que ama demais aqui não vai considerar que é importante. Eu vou querer ver o bem-estar do outro. Será que o que eu tô fazendo tá certo? Será que eu fiz Não alguma coisa mesmo. pra magoar? E se Isso, culpa? isso. E às vezes a culpa é manifestada de forma passiva ou de forma raivosa. Mas você não enxerga também? Você não vê que eu tô cansada? Ai, gente, é tão. Da agora para o final do livro, Se preparem. Se só prepara, Deus, manda, se prepara. Eu também, todo mundo. só Deus na nossa causa. Vou te falar, viu? Um atropelamento por dia, né, mana? Um atropelamento por página. É. Gente, ó, vocês que ficaram aqui com a gente, qualquer dúvida, se quiser continuar com o assunto, ficou alguma coisa, manda na caixinha que a gente sempre deixa no final da live, nos stories. A gente espera, né, Lu, que se uma pessoa se beneficiou e falou, se identificou e percebeu algo, nossa, já valeu a pena. Já valeu a Esse é o pena estar nosso aqui. propósito. Esse é o nosso propósito. A gente não quer 1000 pessoas na live, sabe? A gente quer que uma, pelo menos, sabe, se cure. Uhum, Ou pelo menos se disponha a olhar, sabe? isso. Esse é o nosso propósito. Né, mana? Que a gente sabe o quanto é doloroso, né? Cada uma da sua maneira aqui, né? Eu acho que é legal isso, essa dinâmica minha e sua, porque você é de uma forma, né? Vivenciou isso de uma forma, eu vivenciei de outra. Então, tem duas formas de identificação aqui, né? Com você e comigo. Então, acho que isso está sendo rico, né? Então, deixa. Mais pro final do livro, eu quero, assim, se me permitirem, né, mana? Eu quero contar um pouquinho da minha história. Isso. Aí vocês vão ver a vida real, essas mulheres que amam demais. Mano. Vamos sim, vamos sim. Ao pouco. Aí, E vamos que assim, vamos. a gente vai falando, né? Igual a gente tem feito mesmo, mas é muito rico, né? Porque aí gera essa identificação. Estamos juntas, mulherada. Todo Tamo mundo no junto. mesmo barco. Ó, Todo até mundo. semana que vem, terça-feira, 7h30, firmes aqui, tá bom? Qualquer dúvida, deixa lá na caixinha. Tá? Obrigada pela companhia de Beijo vocês pra até vocês, aqui. até terça. Gente, a live Manda agora é pra terça. quem. Ah, é. Terça, 7h30. Manda pra quem vocês acham que pode se beneficiar, tá bom? Beijo. Beijo. Até terça.